Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui para fazer esse vídeo para falar sobre os meus métodos de estudo. Eu sou estudante de Ciência e Tecnologia na Universidade Federal do ABC. Meu nome é Igor Felipe Andrade da Conceição. Eu sou ingressante de 2021 lá na UFABC, tá? Vai passar alguns gatos aqui, eu tenho vários gatos, eu tenho 6 gatos. E meus cachorros estão lá fora, tem 3 cachorros, então, sabe, eu sou o cara dos pets. Então, se os cachorros começarem a fazer barulho, eu vou ficar silêncio. Vou fazer silêncio. Vou tentar cortar, tá? Então, se vocês virem algum corte, com certeza os cachorros tiveram uma crise de latido ali fora. Os gatos também adoram vir passar pra frente, então, por favor, ignorem os nossos companheiros felinos aqui no nosso vídeo. Esse vídeo, ele surgiu através da sugestão de um colega lá no TikTok. Ele me perguntou como que funcionavam os meus métodos de estudo. E eu acho que isso é um assunto muito pertinente para a maioria dos estudantes, principalmente universitários, tá? E é um assunto que eu gosto de falar, tá? Antes de tudo, eu vou fazer um disclaimer aqui, que não existe método de estudo ideal, tá? Eu não tenho como passar uma receitinha de bolo aqui, estude X, faça Y, tá? Porque depende da realidade de cada um, ok? Então, eu acho que é muito importante que a gente entre nesse assunto, que nem todos nós temos as mesmas 24 horas, tá? Então, vai ter gente, estudante, que vai estar trabalhando, não vai ter condições de estudar um tempo hábil, vai ter diversos tipos de estudo que as pessoas vão ter que se dedicar mais, menos, vai ter uma realidade diferente para cada método de estudo, tá? Existem métodos, assim, que são mais sofisticados do que outros, existem métodos que não são necessários, tá? Eu vou discutir sobre alguns, talvez esse vídeo esteja um pouco longo, por isso que eu vou começar a postar ele na rede social de vídeos longos, ok? Então, passado isso, eu vou começar a minha trajetória com os estudos, ok? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, pra gente conversar e discorrer sobre isso, tá? O meu primeiro método de estudo foi quando eu estava na antiga sexta série, agora já é o sexto ano. E eu estava tendo uma baixa nas minhas notas, minha mãe pediu ajuda da minha tia, que minha tia é farmacêutica, formada pela Metodista de São Paulo, tá? E a minha tia me ajudou a me organizar logo nesse início, tá? Do que consistia o estudo em geral? Na escola, isso eu tô falando no ensino básico, tá? Então essa é a realidade de alguém que está no ensino básico, especialmente público, tá? Porque eu fiz meu ensino básico inteiro em rede pública, tá? Minha tia, ela sugeriu com que eu tivesse uma agenda, tá? Essas agendas normais, assim, agenda de telefone. Não é essa agenda, mas é uma agenda como essa, em que eu tivesse aqui escrito as minhas obrigações. Às vezes os professores passavam tarefas na sala de aula, na lousa, tipo, estudar livro X, Y, Z, página tal, tal, tal. E aí eu acabava, sabe, esquecendo, às vezes não fazia, acabava perdendo nota disso. E aí essa agenda, ela era muito útil para mim me organizar, tá? Então essa agenda funcionava mais como uma organização. O estudo, de fato, ele vinha quando eu tinha 2 cadernos. O primeiro caderno era o caderno da escola e o outro caderno era o caderno de casa. Então eu tinha 2 cadernos em que um deles eu levava para a escola, e aí a ideia era que eu levasse o caderno da escola, chegasse em casa e aí passasse a limpo toda a matéria que eu tive naquele dia como uma forma de revisão, tá? O meu método de estudo para o ensino médio, ele já era mais restrito às matérias que eu tinha interesse. Naquela época eu não tinha o novo ensino médio que tem agora. Eu gostava de pegar informações do professor sobre os próximos conteúdos que a gente fosse ter. Então o professor ele falava geralmente assim, a próxima aula vai ser sobre ondas estacionárias, por exemplo.
E aí eu pegava esse assunto, chegava em casa, via alguns vídeos, então eu fazia um estudo prévio para chegar nessa aula, já ter uma ideia desse estudo e isso concatenar na minha aprendizagem, tá? Isso é um assunto, esse método de estudo é um método muito bom, inclusive eu uso até hoje. Para fazer contas, eu fazia os exercícios que o professor passava e eu gostava de acompanhar a correção, que ele fazia a correção dos exercícios que ele passava na sala de aula na lousa. Então, eu via ele fazendo as correções, eu acho isso muito bom. Inclusive, esse método do ensino médio, ele perdura até hoje em alguns quesitos que eu vou mencionar daqui a pouco. Eu vou fazer um parênteses aqui para questões envolvendo o tipo de curso de graduação que você está fazendo. Se você está fazendo um curso de humanas, o método de estudo que você vai fazer é provavelmente um ou outro. Então, alguns métodos de estudo não vão funcionar para certas áreas do conhecimento. Por exemplo, quando você está fazendo uma matéria de humanas, você tem um conteúdo para ler. Então, você tem ali uma determinada quantidade de páginas que você precisa ler e absorver esse conteúdo. Então, como eu não sou dessa metodologia, né, eu fiz poucas matérias de humanas, eu não tenho como mostrar para vocês como estudar essas disciplinas de forma coerente. Mas o que eu fazia, principalmente na época da pandemia, e isso me ajudou muito, que foi no auge que eu estava fazendo as disciplinas da licenciatura, de humanas, eu usava post-its de cores diferentes, porque meu cérebro, ele gosta de interagir melhor com cores. Então eu pegava esses post-its, né? Não eram esses daqui, mas geralmente quando você vai no supermercado, você compra, eles vêm no máximo, acho que quatro cores diferentes. E eu pegava uma paginazinha desse post-it, cortava, né, em cruz, então de uma paginazinha ficavam 4, e eu separava por cores. Aqui é importante a gente citar que eu precisei muito de uma teoria, que é um diagrama, que é o diagrama do que é importante e do que não é. Então, temos aqui um quadrante, imaginem um quadrante aqui. Aqui é o tópico que é importante e urgente. Então, eu atribuí a ele uma cor. Então, a cor rosa era aquilo que é importante e aquilo que é urgente, tá? E também tinha aquilo que era importante, mas não era urgente. Aquilo que era urgente, mas não era importante. E aquilo que não era importante nem urgente, que geralmente eu atribuía a corzinha verdinha, tá? Então, eu fazia essas escalas de cores. O rosa, o mais importante, o mais urgente. E o verde, o que era tranquilo, de boas. Tinha o laranja, que era aquilo de atenção, assim, que eu precisava ter uma atenção, que, por exemplo, daqui a 2 semanas, ou daqui a 1 semana, por exemplo. E tinha o amarelo, que era um meio a meio, tá? Então, eu fazia com base nessas escalas de cores, para me organizar. Isso é um método de organização, não é um método de estudo, é um método de organização. E isso me ajudou muito na época da pandemia, no ensino, apesar da distância, tá? E isso me trouxe muitos benefícios, minhas notas foram muito altas, mas eu estava fazendo disciplina de humanas, tá? Porque eu precisava lembrar das datas dos conteúdos que eu precisava entregar, eu precisava ficar em cima dos artigos que eu precisava ler, tá? Para trabalhar, e eu gostava de estar sempre em algum canto da minha casa em que eu tivesse muita passagem para eu ficar ali, enquanto aquela corzinha rosinha não saía de lá, eu não ficava descansado. Então eu precisava ter eliminado todas aquelas as cartilhas rosas que eu deixava ali. Isso foi muito bom para aquela época, porque hoje em dia, para as disciplinas que eu tô fazendo de cálculo, para as disciplinas de física, isso não funciona. Porque nós precisamos fazer lista de exercício. Chega um momento assim que a gente chega na graduação de matemática, de física, a gente precisa fazer lista de exercícios sempre. E nem sempre o conteúdo da lista de exercício
tá acompanhando o professor. Então, geralmente, o professor, ele tá um conteúdo mais pra trás. E aí, não adianta eu colocar aqui, eu preciso fazer a lista 1 de exercícios de cálculo 1, sendo que o professor, ele nem começou a falar sobre derivadas, ele tá em limites ainda. E a lista inteira é de derivadas. Então, não tinha como eu fazer isso, né? E então, pra mim, foi muito bom eu usar esse método dos post-its para atividades, assim, de disciplinas mais tranquilas, tá? Disciplinas de matemática mesmo, que já entra aqui, como que eu estudo essas disciplinas. Vou pegar aqui meu livrinho de cálculo. Esse daqui é o livro do Stuart, eu comprei ele. Eu gosto muito, assim, de ter livro físico, porque é através do livro físico que a gente pode estudar tranquilamente. E aí eu prefiro ter o livro físico. Mas também tem como você fazer outras alternativas que não são muito, né? Como que eu estudo nos livros? Eu acompanho aqui, tá? Acompanho todo o raciocínio. Quando chega nessas questões de exemplo, né? Não sei se dá pra ver aqui. Então, geralmente, as questões que o autor, ele coloca lá, exemplo, como fazer tal coisa. Eu geralmente tapo a resolução do autor e eu prefiro fazer a minha resolução, para depois eu comparar com a resolução do autor. Aí eu vejo se meu raciocínio está correto, o que precisava mudar e o que não precisava mudar. A lista de exercícios mesmo, gente, deixa eu pegar aqui uma lista de exercícios que geralmente envolve conteúdos que são cobrados em prova. São isso aqui, sabe? Isso aqui é uma lista de exercícios aqui do próprio livro, tá? Você estuda por livros, a lista de exercícios do livro, estudo. É importante ter a resposta? É importante ter a resposta, tá? Então, eu gosto de dar por livros. Tem livros de física também que eu estudo. O Siri, tá? A mesma coisa, quando eu tava estudando por fenômenos eletromagnéticos, tinha esses exemplos aqui que ele dava. Eu tapava a resolução, né, com algum papel, alguma coisa para eu não ver. E aí eu tentava resolver. Depois que eu resolvia ou ficava com alguma dúvida, eu voltava para a resolução. E aí depois eu tentava atacar a lista de exercícios. Como eu me organizo, tá? Eu uso uma planilha de conteúdos para me organizar, sabe? Eu gosto de estudar sob a companhia da minha esposa, porque minha esposa, ela é professora, ela dá aula. E aí eu gosto de acompanhar minha esposa nessas aulas. Enquanto ela dá a aula dela, eu fico no meu canto estudando, é o tempo que eu tenho para focar. Ou quando ela tá aqui em casa, ela fica sentada numa mesa, eu fico sentado em outro, ela dando a aula ou ela estudando também, a gente acaba fazendo essa parceria. Então, é recomendável que você siga outras pessoas para estudar, porque uma pessoa prende a sua atenção. Nós temos tendência em seguir comportamento de manada. Então, se você tiver um grupinho de estudos, é muito importante, é muito legal, tá? Outra coisa que eu tive dificuldade para poder aprimorar nos meus estudos foi como que eu vou absorver o conteúdo do professor. Então, são cadernos que você consegue comprar, assim, eles são um valor bem acessível. Eles têm 96 folhas, tá? E eu dedico um caderno desses para cada matéria. Outra coisa também que eu faço que me ajudou muito foi ter um caderno só para exercícios. Isso aqui é uma coisa que consome muita folha, sabe? Assim, porque eu tenho vários cadernos e vários cadernos com contas e muitas contas e, sabe, eu preciso ter cadernos assim para exercícios, sabe? Um caderno assim só de exercícios. Esse caderno aqui, esse caderno, ele era da minha esposa, tá? Mas ela acabou me dando e acabei usando. Eu acabo estudando conteúdos que... Aí eu volto com aquele mesmo esquema que eu tinha lá na sexta série, que é da minha tia, né? Eu pego os conteúdos que o professor passa e reaplico aqui. Então, o professor passou um slide, eu estudo o slide e passo para esse caderno, tá? Ele passou um exercício muito importante, eu passo nesse caderno. Tudo aqui, sabe? Tudo isso aqui era coisas do livro. Eu estudava pelo livro e fazia tudo isso aqui.
eu precisava ter uma organização melhor do conteúdo, porque só aula do professor, né, quem é universitário sabe, só aula do professor não adianta. Eu me organizo dessa forma. E esse era meu caderno de estudo ativo, né? Aqui eu estou estudando análise real, sem fazer análise real ainda. Meu professor, ele me recomendou que eu estudasse análise real, né? E aqui eu estudo as matérias que os professores passam pro slide. Slide, livro, enfim, gente. Então, umas dicas que eu dou pra vocês não existe método de estudo que seja frequente, que seja bom, que seja ótimo. Existem inúmeros métodos de estudo que você pode aplicar, que você pode fazer. Mas o método de estudo mais eficaz é aquele que se encaixa melhor na sua rotina. E o que se encaixa melhor na sua rotina? Eu, como TDAH, falo. O que se encaixa melhor na minha rotina é um método que seja mais leve. Que você tenha uma boa aula, você vai para uma lista de exercícios, que depois que você faz essa lista de exercícios, você precisa ver a sua resolução, você precisa ver a resposta precisa estar certa, porque não adianta você fazer a sua lista de exercícios, tá tudo errado, tem alguma coisa errada, você precisa ir atrás. Vá nos atendimentos do professor, anote tudo. Então, existe a organização, ela precisa ser feita. Esse vídeo ficou muito longo, eu não fiz com nenhum roteiro. Eu tô tentando seguir uma cronologia linear aqui. Não existe método de estudo que seja eficiente para todos, que seja único para todos. O melhor método de estudo é aquele que se encaixa na sua rotina, desde que ele tenha uma boa organização. Para eu fazer esse vídeo, eu precisei de ter uma organização. Eu precisei estruturar um raciocínio na minha cabeça para que esse vídeo ele tenha um objetivo. O seu estudo é a mesma coisa. Quando nós estamos estudando matemática, é diferente de nós estarmos estudando uma filosofia, por exemplo. Quando nós estamos estudando física, é diferente de nós estarmos estudando matemática. Não é a mesma coisa. Então, você vai precisar ter para uma matéria um método de estudo e para outra um outro método. Assim como para iniciação científica. Se você for fazer uma iniciação científica, que nem o caso do meu professor, ele pediu para mim estudar análise. E análise é uma matéria que eu vou ter que fazer depois de álgebra linear. Então é uma coisa assim que eu tenho que fazer daqui a alguns meses. Ele já pediu desde já para eu estudar análise. É impossível? Não. Mas eu preciso estudar análise real, para poder me dar bem para poder, sabe, para a gente poder falar o mesmo idioma matemático ao longo da pesquisa. Então, é importante. Eu vou ter que estudar análise junto com disciplinas da faculdade. Porque nesse quadrimestre não foi ofertada a disciplina de análise. Então, eu vou ter que ter um estudo muito mais independente, tá? Isso daí é uma coisa que você só vai enxergar quando você estiver um pouquinho mais maduro, tá? Quando você é mestrado, doutorado, existem outros métodos de estudo que vão ser melhores para você. Quando eu estiver fazendo lá minhas disciplinas no final do bacharelado, ou no meu mestrado, ou no meu doutorado, eu vou ter outros métodos de estudo que para mim vão ser melhores, até suficientes do que esses que eu apresentei para vocês. Mas, se fosse para resumir em geral, eu diria: o melhor método de estudo é aquele que se encaixa na sua rotina e dê prioridades para os livros, tá? Dê prioridade para a bibliografia da disciplina, tá? Toda disciplina tem uma ementa, tem uma bibliografia. Vá atrás desses livros que o professor recomenda. Vai ter livros assim que você não vai conseguir conversar com o autor, que vão ser livros da disciplina no geral, mas tem sempre outras opções e você pode acabar tirando dúvidas com o professor sobre isso, tá? Então é isso, gente. Eu tenho um método de estudo muito simples. Eu preciso ficar martelando na minha cabeça, assim, sabe? Por isso que eu tenho que ter vários cadernos, assim, um caderno que eu subo pra cima e pra baixo, só pra ficar estudando, assim, sabe? Resolver exercícios, resolver equações e tudo mais, que é o caderno de estudo ativo, né? E tem um caderno só de teoria, que eu vou pegar o livrinho ali, tem um livro, tem um caderno, eu vou sentar ali do lado e vou resolver com o livro. Então existem outras nuances, assim, que é muito importante. Principalmente esse caderno grossão que eu mostrei pra vocês.
ele já é muito interessante para estudar antes das provas. Então ele já é uma ferramenta de revisão, que é muito boa. Tá? Me ajudou muito em física quântica, por incrível que pareça. Esse caderno aqui me ajudou muito em física quântica. E então é isso. Espero que tenha ajudado, que isso tenha somado a vocês. Eu posso fazer outros vídeos se vocês quiserem dar sugestões. E se você não conseguir nenhum método de estudo, se você acha que nenhum método de estudo se encaixa na sua rotina, comece a pensar se o problema pode não estar numa dificuldade de aprendizagem que você tenha. Porque eu tenho essa dificuldade de aprendizagem, tá? Eu tenho TDAH e isso vai me trazer dificuldade de aprendizagem de qualquer jeito. Desistir não é uma opção, né? O talento é um fator, mas disciplina e foco, ele consegue ser muito mais do que um mero talento ou de que um mero capricho. Então é isso. Até mais.